Olá, meus amigos, tudo bem? Que saudade de vocês, né? Que saudade da sala de aula. Mas é importante a gente estar reforçando todo esse esforço, né? Não é só brasileiro, mas mundial, de neste momento estarmos nos preservando, cuidar da nossa saúde, para desta forma cuidar da saúde dos que a gente ama também, tá? Então vamos para mais um encontro aqui virtual, né? Dessa aula de matemática financeira, para a gente retomar os nossos estudos. Tá? Então, vou fazer um review daquilo que nós vimos em sala de aula, mais uma vez aqui no nosso vídeo, para relembrar alguns conceitos, algumas dicas importantes e seguir um passinho adiante, tá bom? Então vamos lá, nós estudamos matemática financeira, que é o ramo da matemática que estuda o valor do dinheiro no tempo, né? É aquele recurso que ele vai variar. Então, conforme vai passando o tempo, qual é o meu poder de compra? Né? Qual o valor do meu endividamento ou quanto que eu vou estar ganhando, né, das minhas aplicações? Tudo está relativo ao tempo e ao que mais? A uma taxa de juro. Tá? Quando a gente estuda, né, o valor do dinheiro no tempo, nós temos que lembrar que temos dois agentes especiais no mercado, né, que faz parte desse contexto, que são os agentes superavitários, aqueles que têm sobra de recurso, né, aqueles que ganham seu dinheiro, pagam todas as suas contas e sobra lá um valor no final do período. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Né? Ele vai ganhar mais dinheiro com o dinheiro, ele vai emprestar. Tá? E nós temos o agente o deficitário, desculpa. O deficitário é aquele agente, né, aquele sujeito, né, no qual ele trabalhou o mês inteiro, recebeu seus recursos e não conseguiu pagar todas as suas despesas. Ele não tem recurso suficiente para tudo aquilo que ele necessita. Então ele tem que buscar no mercado mais recurso, né? Então nós temos empresas e pessoas físicas tanto superavitárias quanto deficitárias, né? Então as empresas, né, quando precisam pagar sua folha de pagamento, seus impostos, seus fornecedores e tem dinheiro em caixa sobrando, né, ela acaba sendo superavitária, porque aquilo que sobra ela vai decidir onde ela vai reinvestir, seja na própria empresa, seja no banco, através de uma aplicação, né, comprando estoque, ela está investindo, ela é superavitária. Tá? Agora, quando nós temos empresas que chega no momento de pagamento das suas contas e ela não tem recurso suficiente em caixa, ela tem que buscar fontes para se financiar. Então ela vai buscar um capital de giro, ela vai descontar duplicatas, né? Ela vai pegar empréstimo no banco, né? Ela tem que buscar fontes de se financiar. E para isso estará atrelada, né, a pagamento de taxa de juros. Na pessoa física a mesma coisa, né? Então aquele sujeito que não tem recurso suficiente, né, ele acaba pegando empréstimo, fazendo compra parcelada, usa o cartão de crédito, eles são os deficitários. Né? Vamos aproveitar esse momento para falar sobre o nosso diagrama e lembrar dele. O diagrama, né, é um gráfico que vai demonstrar, né, toda a movimentação da operação financeira. Ele tem o gráfico, né, o diagrama de superavitário, no qual no primeiro momento ele tira dinheiro do bolso, né, para emprestar para alguém, e toda vez que o movimento é de saída de recurso do bolso é setinha para baixo, tá? E no momento em que ele recebe esse recurso, setinha para cima. Já o deficitário, ele é o oposto, né? Porque no primeiro momento ele pega emprestado, ele faz a toma, né, de algum recurso. Né? Então, no primeiro momento, para o deficitário, setinha para cima, ele está pegando algum empréstimo, está entrando um recurso para ele. E no momento em que ele for fazer o pagamento, vai sair dinheiro do seu bolso, setinha para baixo. Tá? Então, esse conceitinho é importante. Vamos trabalhar, né, com duas técnicas de juros, juro simples e juro composto. No juro simples, né, a aplicação da taxa de juros sempre será sobre o capital. Desta forma, o retorno ele é constante, ele será sempre o mesmo. Então, por isso, o juro simples também é conhecido como juros linear. Tá? Já no juro composto, a taxa de juros ela é aplicada sobre o capital no primeiro período e sobre o montante a partir do segundo período. Tá? Dessa forma, é criado o juro sobre juro. Tá? E aí é uma grande diferenciação, porque o ganho não será linear como no juro simples. Toda vez que eu vou acrescentando o valor ao meu capital de origem, né, o meu rendimento será maior.
né? Então, ele é um crescimento exponencial. O juro composto também é conhecido como juros exponenciais. Legal? Dito isso, né, vamos passar para as dicas de ouro. Né? Para a execução de cada um dos nossos exercícios, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar as variáveis. E aí vou reforçar com vocês, né? O que derruba o aluno no estudo da matemática não é os cálculos, pode ter certeza, mas é o português, né? Então é muito importante a gente estar apto e estar preparado para interpretação de texto. Tá? E como que nós vamos nos preparar para isso? Com leitura, não tem jeito. Né? A gente tem que ler, ler, ler. Leia aquilo que seja do seu agrado, leia sobre o assunto que você está estudando, né? Quanto mais leitura você praticar, melhor você fica na interpretação de texto, né? E quando a gente faz leitura, a gente pode também discutir com os nossos amigos esses assuntos, né? E com isso aumentar a nossa capacidade de raciocínio, né? Buscar novas fontes de informações. Então, né, a separação das variáveis, né, a interpretação dos problemas, ele é de fundamental aqui para a matemática financeira, né, no nosso caso aqui. Então vamos lá. Dica de ouro número 1, separação das variáveis, porque uma vez que eu separo as variáveis de qualquer tipo de problema, eu vou conhecer as informações que eu tenho e consigo identificar aquilo que eu tenho que descobrir de uma forma mais fácil. Tá? Segunda dica de ouro, né? Taxa de juros, que é um valor percentual, e o período de tempo desta operação, ela tem que estar na mesma faixa temporal. Tá? Então, se eu trabalho com uma taxa de juros ao mês, eu tenho que trabalhar com um período ao mês. Eu não posso, de forma alguma, trabalhar com uma taxa de juros ao mês e um período diário. Nós vamos estar em momentos diferentes de visualização. Então, nós temos que fazer uma equivalência. Tá? E toda vez que nós vamos fazer essa equivalência, nós vamos utilizar, né, o caminho mais fácil. O que é mais fácil fazer a conversão? Da taxa ou do período? Esse é um ponto de decisão que cabe ao aluno. Não existe o caminho, né, obrigatório. Existe a decisão daquilo que fica mais confortável para você. Se você fizer a equivalência de taxa, tudo bem. Tá? Se você fizer a equivalência de período, tudo bem. O resultado do exercício será o mesmo. Tá? É só o trajeto que você demorou, que levou para, escolheu para fazer, né, o cálculo, que será diferente, mas o importante, né, é o resultado. Tá? Uma vez dito sobre equivalência, que é importante a gente estar reforçando a todo momento, né, quando a gente faz na técnica de juros simples, nós sempre utilizaremos a regra de 3, simples. Tá? É que nós vamos colocar, né, a taxa e o período referente àquilo lá, né, aquele que a gente está estudando, e nós vamos colocar a nossa incógnita e o período, né, na mesma faixa temporal que a gente deseja saber, né? Ou o contrário, né? Nós vamos colocar, né, a taxa e deixar a incógnita no período. Não tem problema, tá? Quando nós falamos de juro composto, né, a técnica para equivalência na taxa, ela é diferente. É aquela fórmula que eu passei para vocês do IEQ, né? Na tabela aqui que eu passei para vocês e está no ambiente virtual, inclusive, ela está disponível aqui nessa partezinha, bem aqui, tá? E aí nós vamos trabalhar, né, com a taxa, né, e aqueles QQ e QT. Lembra que confusão que gerou? Quanto que eu quero? Quanto que eu tenho? Né? Isso com enfoque na taxa. Se nós formos trabalhar com convergência do período, sempre regra de 3, independente, né, da técnica, se for juro composto ou juro simples, no período é regra de 3. Quando nós formos mexermos na taxa, é no juro composto a fórmula do IEQ, tá? Taxa equivalência. Tudo bem? Vamos seguir adiante mais um pouquinho, né? Então nós falamos que, como regra de ouro, separar as variáveis. Segundo, a taxa e período tem que estar na mesma faixa temporal, temos a equivalência. Terceira regra de ouro, e muito importante, é que quando a gente fala de taxa, na fórmula, né, que são as nossas receitinhas de miojo, na fórmula, ela tem que estar em formato decimal. Ela nunca pode entrar em formato percentual. Tá? E na calculadora HP, você usa em percentual. Então, a gente tem que estar alerta. Qual técnica de cálculo nós vamos utilizar?
fórmula ou HP, tá? Se for na HP, através dos atalhos para juro composto, tem que estar em percentual. Se for na fórmula, em formato decimal. Tudo bem? Lembrou dessa regrinha também? Sempre muito importante a gente saber dessas regrinhas para não ter confusão nos cálculos, tá? Uma vez definido, né, que a gente já falou sobre montante, né, que é nada mais é do que um capital mais os juros acumulados em um determinado período, né, tanto para a técnica de juros simples quanto para a técnica de juro composto. Trabalhamos também, né, com a identificação do capital. Capital que é um valor de origem de uma aplicação. Também pode ser conhecido como principal, origem, valor presente, né, capital mesmo. Não importa a nomenclatura, é aquilo que está dando origem a uma aplicação. Então, através das informações das variáveis montante, taxa, período, né, ou juros, taxa, período e montante, nós conseguimos identificar aquilo que originou essa operação, que é o capital. Tá? E aí nós vamos dar um passinho adiante. Nós vamos falar agora como que nós fazemos para identificar, né, o período de tempo em que uma operação aconteceu, né, e a taxa, para descobrir isso como incógnita. E aí nós não temos um segredo muito grande para isso, né? O período de tempo nós vamos utilizar, né, na nossa folha de fórmula, lá, ó, nossas receitinhas de miojo, né, aqui ó, em juros simples e em juros compostos. Nós temos as fórmulas que contemplam, né, que iniciam com a letra inicial da incógnita. Então, quando nós falamos de identificação de período, são as fórmulas que vão começar com a letra N minúscula, que ela representa período de tempo, né? E aí nós sempre temos que ver quais são as variáveis que nós temos, né? Qual que é a nossa incógnita. No juro simples, nada mais é do que a relação do montante com o capital, né, diminuído, né, o valor de fatoração, que é menos 1, dividido pela taxa. Tá? E aí nós vamos identificar o período. Importante dizer que o resultado ele tem que ser preciso, né, quando a gente fala de tempo. Então, qualquer resultado que for, por exemplo, nós temos uma taxa ao mês, tá? E aí você fez o cálculo, deu um resultado de 10,5, por exemplo. Tá? 10 vai representar o número de meses. O vírgula 5, ele é uma fração de um mês. Então, qual que é o período dessa aplicação? 11 meses? Não. 10 meses e meio, que representa, né, proporcionalmente 10 meses e 15 dias. Para a gente determinar o quanto que vale esse meio, né, você coloca numa regrinha de 3, tá? Para você identificar. E aqui o retorno, a gente vai parar no estudo, né, em ano, mês e dias, tá? E nós vamos parar por aqui, porque daria para aumentar, né, o grau de precisão, né? Dias, horas, minutos, dá para fazer, né, infinitamente. Mas nós vamos trabalhar com período, né, informando período máximo ano, período intermediário meses e período mínimo dias, tá? Nesses 3 níveis. Já no juro composto, nós vamos também utilizar as fórmulas que começam com a letra N, tá? Porém, nós utilizaremos da função de logarítmico, tá? E é muito importante aqui ficar atento, porque vai depender, né, da calculadora que você tem, o jeito de calcular. Porque se vocês repararem, né, vamos pegar aqui mais uma vez a nossa formulazinha aqui, a nossa tabela. Nós temos 2 fórmulas que começam com a letra N. Uma que tem aqui log, né, que é de logaritmo, e outra que tem ln, que também é logaritmo. Mas por que essa diferença, professor? A diferença é por causa do meio de calcular. Tá? Então, se você utilizar uma calculadora científica, você vai ter que utilizar a fórmula que começa com log. Log, ele é calculado numa base 10. Então, ele vai te proporcionar um resultado. ln, ele é calculado na calculadora HP12C. E ele está na base 0. Então, ele vai te proporcionar um outro resultado. O importante é que não importa o resultado das logs,
quando nós fazemos a divisão entre elas, né, os resultados, tanto quanto log quanto em ln, será o mesmo com relação ao período. Tá? Porque o que muda entre eles é as bases de cálculo, mas o resultado final é exatamente o mesmo. Tá? Então, ó, pegando aqui na HP, só para relembrá-los, né? Então, para calcular o log, nós vamos utilizar a tecla G, né? Teclinha azul, e apertar o LN, que está aqui nessa teclinha aqui, ó. Então, ó, percentual T, logo embaixo tem um LN em azul. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, né? Lembrando que para o uso da calculadora HP12C, nós temos 3 funções em cada botão. Né? Então, nós temos a função principal que está em branco, e aí você não precisa apertar outras, né, funções. Nós temos as funções em dourado, que está na parte superior das teclas, e para ativar essas funções nós apertamos antes a tecla F, que é douradinha também, amarelinha aqui, né? E por último, as funções em azul, que está na parte de baixo das teclas. E nós apertamos antes a teclinha G. Tá? Uma coisa muito importante, nós sabemos que na calculadora HP12C nós temos atalhos, né, que a gente pode utilizar para fazer o cálculo de juro composto de uma forma mais simples, né, mais rápida. Porém, né, para cálculo de período, nós não utilizaremos, né, a HP12C. Por quê? Ela faz o arredondamento do resultado. E esse arredondamento te dá uma resposta incorreta. Tá? Então, para período, nós não utilizaremos os atalhos da HP. Nós vamos utilizar as fórmulas. Tudo bem? Então, legal. Vamos falar agora um pouquinho sobre taxa, né? Que é a nossa letra I minúscula. Então, quais são as variáveis que nós vamos precisar para a identificação de taxa? Né? Igual no montante, igual no capital, igual, né, no período. Nós vamos ter que conhecer montante, capital, período. Tá? E aí nós temos algumas fórmulas para isso, tanto em juros simples quanto em juro composto. Né? Qual que é o segredo aqui? Né? Qual que é a didática? Separação das variáveis, gente. Toda vez que nós separamos as variáveis, aplicamos as nossas regrinhas de ouro, né? Taxa e período na mesma faixa temporal, taxa, né, em formato decimal para utilização de fórmula, em formato percentual para utilização na HP, né, nós conseguimos, né, executar de uma maneira bem prática e rápida, tá, os nossos exercícios. Então, quando a gente fala de taxa, vamos voltar aqui para a nossa tabelinha de fórmulas, né? São essas que começam com a letra I. Veja que interessante. Então, nada mais é do que nós seguirmos, né, o passo a passo das fórmulas. E com isso nós descobrimos, né, o quanto que foi cobrado de taxa percentual em determinada operação. Né? E aí mais para frente nós vamos estar falando de taxa nominal, taxa real, né, taxa efetiva, taxa equivalente, nós já falamos, né, um pouquinho sobre ela, e aí esses conceitos vão se fechar com o conteúdo. Tá? Importante neste momento é a prática. Tá? Assistam o conteúdo do ambiente virtual, a pré-aula, façam os exercícios de fixação, né, de apuração do aprendizado, e a partir deste momento, né, já fica também aqui lançado, né, o trabalho para a próxima entrega, tá? Então deixa eu dar até uma olhadinha depois aqui no calendário para poder estar passando a data precisa de entrega, né? Porque a partir deste momento vocês já estão aptos, né, a fazer os exercícios da folha 3 e da folha 4, que eu já coloquei no AVA para vocês, que são os exercícios de taxa e de período. Tá? Tanto em juros simples quanto em juros compostos. Não esquecer que toda a resposta do exercício tem que ser a caneta, tá? E tem que ter a demonstração do diagrama. Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, dando uma olhadinha aqui no meu calendário, né? Até pegar ele aqui, ó, calendário dos amigos do bem, né? Ajudar o próximo sempre faz bem. Né? Então, vamos deixar a entrega deste próximo exercício, né, dessas duas outras folhas, para o dia 3 de abril, cai numa sexta-feira, tá? Então, todas as turmas de matemática financeira, seja
administração, contábeis, logística, gestão financeira, né? Não importa se a aula presencial era na segunda ou na quinta-feira, tá? A entrega será no dia 3 de abril, na sexta-feira, através dos nossos grupos de WhatsApp. Tudo bem? Pessoal, uma mensagem de fé, de bom ânimo, né? Cuidem daqueles que vocês amem, se cuidem, né? É um momento passageiro, né? Os nossos avós, bisavós, né? Na época deles, eles eram convocados para ir à guerra, né? Neste momento, a nossa parte ela é muito mais fácil. Nós estamos sendo convocados para ficar em casa, né? Olha que diferença. Vamos ter bom ânimo, vamos ter boa vontade para com o próximo, respeito, compaixão, que toda essa fase vai passar, né, de uma maneira mais tranquila, tá? Fiquem com Deus. Precisando de qualquer coisa, né, com relação aos nossos estudos, não deixem de me chamar aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Eu estou disponível para vocês, né? E fiquem com Deus, tá bom? Forte abraço, até breve.